Olá, em primeiro lugar, eu desejo que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer o tapete do pé do vaso do nosso jogo de banheiro Desenho Lindo. Eu já postei o tapete da pia, a tampa do vaso e agora estou postando o tapete do pé do vaso. Estou trabalhando com fio 6 e agulha de 3,5 mm. Bem, e as informações a respeito da quantidade de material, da marca do barbante e a medida dessa peça estão todas anotadas aí embaixo no primeiro comentário. No primeiro comentário também está o link das outras peças do jogo. Bem, eu espero que você goste demais esse trabalho. Se gostar, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Bem, então é isso. Agora vamos lá para o passo a passo. Vamos começar trabalhando um cordão de correntes com 37 correntes. Depois de fazer essas 37 correntes, eu vou contar 5 correntes voltando atrás a partir da última corrente que fiz. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, eu trabalho um ponto alto. E vou seguir trabalhando um ponto alto em cada corrente de base até a minha última corrente. E contando essas correntes que eu voltei atrás como o primeiro ponto alto, no final, eu terei aqui o total de 34 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 34 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei até a minha última corrente, fiz aqui o total de 34 pontos altos. Agora, eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Laço, venho no pezinho aqui do último ponto alto que eu fiz e pegando na mesma corrente, trabalho mais um ponto alto. Depois de fazer esse ponto alto, faço mais 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E agora, vou trabalhar mais 34 pontos altos do lado de cá. Então, eu venho no mesmo ponto onde fiz aqui esse último ponto alto e a partir daqui eu começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base. E aproveito aqui, olha, já vou prendendo essa ponta embaixo desses pontos, assim já vai arrematando. E sigo, então, trabalhando um ponto para cada de base, até fazer aqui 34 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei. Por enquanto, fiz aqui 33 pontos altos. Agora, o ponto 34, ele será trabalhado pegando na primeira corrente que eu voltei atrás aqui, para depois trabalhar um ponto alto. Então, nessa primeira corrente que eu voltei atrás, vou pegar aqui 2 linhas desse fio e vou trabalhar aqui o meu último ponto alto da primeira volta. Bom, então, aqui está, completei os 34 pontos altos e a minha primeira volta. Agora, vamos trabalhar a segunda volta. Eu vou começar subindo 3 correntes, 1, 2, 3. Vou laçar e vou virar a peça, ficar com os pontos aqui com o avesso voltado para mim. Essas 3 correntes que eu subi, elas foram trabalhadas sobre esse primeiro ponto alto que eu tenho aqui na base. Agora, eu vou pular o segundo, venho aqui no terceiro ponto e, a partir dele, eu vou começar a trabalhar um ponto para cada ponto de base, até fazer aqui o total de 30 pontos altos. Eu vou fazer os meus 30 e venho. Aqui está, trabalhei 30 pontos altos, restou vazio na base, apenas 2 pontos altos, e aqui eu tenho o local onde eu vou virar para o lado de cá. Bom, então, depois desses 30 pontos altos, eu faço 2 correntes, 1, 2, venho nessas 4 correntes aqui e trabalho 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, eu faço 2 correntes. Venho aqui no mesmo intervalo e faço mais 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos, faço 2 correntes
E agora eu venho para esse próximo intervalo de 4 correntes e nele eu vou trabalhar mais 2 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, é só fazer aqui os 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Bem, então aqui, olha, virando para o outro lado, nessa volta, eu trabalhei 4 grupos de 3 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Agora, faço mais 2 correntes, venho aqui nos pontos altos, pulo 2 e a partir do terceiro, eu vou trabalhar um ponto alto para cada de base e vou fazer aqui 30 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e venho encerrando essa volta junto com você. Aqui está, trabalhei os meus 30 pontos altos, restou vazio de base apenas 2 pontos. Então, aqui para encerrar, eu vou fazer uma corrente, uma só. Pulo um ponto, venho aqui. Nessa primeira corrente que eu tenho aqui em cima, passo a agulha pelo meio e faço aqui o último ponto alto da segunda volta. Bem, então aqui encerramos a segunda volta, agora vamos trabalhar a terceira. Eu começo fazendo 2 correntes. Essas 2 correntes equivalem a um ponto alto aqui para mim. Agora, eu laço, eu viro a peça e venho trabalhar um ponto alto nesse intervalinho de uma corrente que eu tenho aqui de base. Então, aqui no início, fiz um grupinho com 2 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, pulo 2 pontos altos e a partir do terceiro, eu começo a trabalhar um ponto para cada ponto de base, até fazer aqui o total de 26 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 26 e venho. Aqui está, trabalhei 26 pontos altos, estou vazio na base, apenas 2 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e venho trabalhar essa parte aqui, que é a parte oval. E na terceira volta, nós vamos fazer 4 grupos com 5 pontos altos. Então, eu venho nesse intervalo de 2 correntes, faço aqui um ponto alto. Vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto. E depois faço mais um ponto alto aqui no intervalo de correntes. Então, trabalhando dessa maneira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, nós vamos fazer 4 grupos iguaizinhos a esse aqui, virando a parte oval. E separando um grupo do outro, 2 correntes. 1, 2. Fez as 2 correntes, vem aqui no intervalo, trabalha um ponto alto. Depois, um ponto alto para cada ponto alto e mais um aqui no próximo intervalo. Aqui está, novamente fiz 5 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes e começar aqui mais um grupo com 5 pontos altos. Eu vou completar aqui os meus 4 grupos de 5 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei os 4 grupos com 5 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Agora, então, é só fazer mais 2 correntes. Pular 2 pontos altos de base e a partir do terceiro, trabalhar 26 pontos altos, fazendo um ponto em cada de base. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus 26 e venho. Aqui está, trabalhei os meus 26 pontos altos, estou aqui no finalzinho da minha volta. Então, para encerrar, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, e trabalhar aqui um grupinho de 2 pontos altos no final da volta. Então, pego por debaixo dessas 3 correntes que eu tenho e faço aqui um ponto alto. Em seguida, eu venho na segunda corrente que eu tenho de base, contando aqui de baixo para cima. 1, 2. Passo a agulha no meio da segunda corrente e trabalho aqui um ponto alto. Bem, então, aqui está o meu grupo de 2 pontos altos no final da terceira volta. Agora, nós vamos trabalhar a quarta volta. Eu vou começar a quarta volta subindo 2 correntes que equivalem um ponto alto, laço, viro a minha peça e no início aqui da quarta volta vou fazer um grupinho com 4 pontos altos. Então,
essas correntes foram trabalhadas sobre esse primeiro ponto alto. Venho aqui no próximo, faço um ponto alto. E em seguida, venho no intervalo de duas correntes e aqui faço 2 pontos altos. Bem, então aqui está o meu grupo com 4 pontos altos no início da quarta volta. Agora, eu vou fazer duas correntes, vou pular 2 pontos altos de base e a partir do terceiro, eu começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto, até fazer aqui 22 pontos altos. Vou fazer os meus 22 e venho. Aqui está, trabalhei 22 pontos altos, restou vazio 2 pontos altos aqui na base. Agora, nós vamos fazer duas correntes, uma, duas, venho nesse intervalo de duas correntes e aqui faço 2 pontos altos. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos aqui nas correntes, eu vou fazer mais duas correntes, uma, duas. E agora, eu venho trabalhar aqui a parte oval, e na parte oval da quarta volta, nós vamos fazer 4 grupos com 7 pontos altos. Então, eu começo trabalhando um ponto alto aqui no mesmo intervalo onde já fiz esse grupo. E depois sigo fazendo um ponto alto em cada ponto alto e mais um no próximo intervalo e terei 7 pontos altos. Aqui estão os meus 7 pontos altos. Agora é só fazer duas correntes e trabalhar mais 7 pontos altos, distribuindo sempre da mesma maneira. Sempre começo aqui fazendo um ponto alto no intervalo, depois um por um sobre os pontos altos e mais um no próximo intervalo. E completo aqui, então, mais um grupo com 7 pontos altos. E nós vamos assim, pela parte oval, até fazer aqui os 4 grupos. Eu vou fazer aqui os meus e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei os 4 grupos com 7 pontos altos, sempre separados aqui por duas correntes. Agora, faço mais duas correntes, uma, duas, venho aqui no mesmo intervalo de duas correntes, onde fiz esse último ponto alto, e aqui eu faço mais 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço mais duas correntes, pulo 2 pontos altos de base, a partir do terceiro, começo a trabalhar um ponto para cada ponto e faço aqui mais 22 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 22 e venho. Trabalhei os 22 pontos altos e agora, para encerrar aqui a quarta volta, nós vamos fazer duas correntes e trabalhar um grupinho de 4 pontos altos aqui no final. Então, depois das duas correntes, venho no intervalo, faço 2 pontos altos. Em seguida, faço mais um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. E um ponto alto pegando na segunda corrente que eu tenho aqui de base. Então, passo a agulha sempre pelo meio da segunda corrente para trabalhar aqui o último ponto alto de cada uma das nossas voltas. Bem, então, encerramos aqui a quarta volta, agora vamos trabalhar a quinta volta. Eu vou começar com duas correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto, laço, viro a peça, venho no próximo ponto alto e faço aqui mais um ponto alto. Então, aqui no início, fiz um grupo com 2 pontos altos. Agora, duas correntes, pulo esses 2 pontos altos, venho no intervalo e faço aqui mais 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço duas correntes, pulo 2 pontos altos de base e a partir do terceiro, eu começo a trabalhar um ponto para cada de base até fazer aqui 18 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 18 pontos altos, restou vazio aqui no grupo da base 2 pontos. Agora, eu faço duas correntes, uma, duas, venho nesse próximo intervalo de correntes, faço 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço mais duas correntes,
E agora eu venho trabalhar aqui a minha parte oval. Parte oval da quinta volta será feita com 4 grupos de 9 pontos altos. E a distribuição é igualzinho, nós já estamos fazendo nas voltas anteriores. Então, eu sempre começo com um ponto alto no intervalo de correntes, depois um por um sobre os pontos altos e mais um no próximo intervalo de correntes. E eu vou totalizar aqui 9 pontos altos. Aqui estão os meus 9 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes e trabalhar mais 9 pontos altos, distribuindo da mesma maneira. E vamos, então, com esse padrão até completar aqui os 4 grupos de 9 pontos da parte oval. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei a minha parte oval com os 4 grupos de 9 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Agora, faço 2 correntes. Venho nesse próximo intervalo, então, eu pulo nesses 2 pontos altos, venho no próximo intervalo e faço 2 pontos altos. Depois dos 2, faço mais 2 correntes. Venho nos pontos altos, pulo 2, a partir do terceiro, vou trabalhar aqui mais 18 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 18 e venho. Trabalhei os 18 pontos altos e agora vou encerrar a quinta volta fazendo 2 grupos de 2 pontos altos. Então, faço 2 correntes. Pulo esses 2, venho aqui no intervalo e faço 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos aqui no intervalo, faço mais 2 correntes, pulo 2 pontos altos, venho aqui no terceiro e faço um ponto alto. E mais um ponto alto pegando pelo meio da segunda corrente que eu tenho aqui no finalzinho da minha volta. Bem, então, aqui está, completamos a nossa quinta volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 6. Começo com 2 correntes, que equivalem a um ponto alto. Laço, viro a peça, e aqui no início da volta 6, vou fazer 4 pontos altos. Então, essas 2 correntes, um ponto alto, agora venho no ponto à frente, faço mais um, e nesse intervalo de 2 correntes, faço 2 pontos altos. Aqui está meu grupo com 4 pontos altos no início da volta 6. Agora, são 2 correntes. Venho no próximo intervalo de correntes e faço mais 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço 2 correntes. E depois das 2 correntes, eu vou trabalhar 14 pontos altos sobre esses pontos altos de base. Então, vou pular os 2 primeiros e começar a trabalhar pelo terceiro. Vou fazendo um ponto para cada de base, até completar 14 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 14 pontos altos, ficou vazio na base esses 2 últimos pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e 2 pontos altos nesse próximo intervalo de 2 correntes. E depois desses 2 pontos altos, faço mais 2 correntes e agora eu venho trabalhar aqui a parte oval. A parte oval será feita com 4 grupos de 11 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, a distribuição é a mesma das voltas anteriores. Começo com um ponto alto aqui na corrente. Depois, vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto e mais um aqui no próximo intervalo de correntes, e terei 11 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 11 e venho. Aqui estão os meus 11 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes de separação e venho trabalhar aqui mais 11 pontos altos. Então, sempre começo aqui trabalhando um ponto alto aqui nas correntes e vou repetindo tudo igual. Um ponto alto sobre cada ponto alto e mais um aqui no próximo intervalo, e terei 11 pontos altos novamente. Bom, então, esse é o padrão para trabalhar a parte oval. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho. Completei a parte oval com os 4 grupos de 11 pontos altos separados aqui por 2 correntes.
E agora, a parte reta do lado de cá é a mesma coisa que fizemos aqui. Então, aqui eu vou trabalhar duas correntes, 2 pontos altos nesse intervalo, mais duas correntes, pulo 2, e a partir do terceiro faço 14 pontos altos. Depois, para encerrar aqui a volta, faço mais duas correntes, 2 pontos altos nesse intervalo, duas correntes, e encerro a volta aqui com 4 pontos altos, igualzinho fiz do lado de cá. Então, eu não vou filmar esse lado. Se você tiver aí alguma dúvida, é só acompanhar a partir agora desse intervalo de duas correntes e ir copiando tudo igual até esse grupo aqui de 4 pontos altos. Bem, então, vou completar aqui a minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta 6. Agora, vamos trabalhar a volta de número 7. Eu começo com as duas correntes, viro a minha peça e aqui no início da volta de número 7, vou fazer 3 grupos de 2 pontos altos. Então, venho nesse próximo ponto alto, faço mais um ponto alto. E aqui está o meu primeiro grupo de 2 pontos altos. Agora, vou fazendo duas correntes e 2 pontos altos nesses dois intervalos de correntes que eu tenho de base. Aqui estão os meus 3 grupos de 2 pontos altos. Agora, faço duas correntes, pulo 2 pontos altos, a partir do terceiro, eu vou trabalhar um grupo de 10 pontos altos. Então, vou fazendo um ponto para cada de base até completar 10. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 10 pontos altos, agora vou fazer aqui 2 grupos de 2 pontos altos separados por duas correntes. Depois desses 2 grupos de 2 pontos altos, eu venho trabalhar a parte oval, e a parte oval da volta 7 será feita com 4 grupos de 10 pontos altos. E nós vamos trabalhar da seguinte maneira: faço duas correntes, venho aqui nesse grupo de 11 pontos altos, pulo o primeiro, a partir do segundo, eu faço um ponto para cada de base até trabalhar 4 pontos altos. Depois de trabalhar esses 4 pontos altos, eu venho para o ponto à frente, e nesse ponto faço 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, trabalho mais 4 pontos altos, fazendo um para cada de base. Bem, então, distribuindo dessa maneira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Ficou vazio na base o primeiro e o último ponto do grupo. Para eu passar agora e vir trabalhar aqui o próximo grupo de 10 pontos altos, eu vou fazer duas correntes. Venho nesse intervalo de duas correntes e faço 2 pontos altos. E depois mais duas correntes. Então, todas as vezes para eu passar de um grupo de 10 pontos para o outro, aqui na parte oval, nessa volta, nós vamos fazer essas duas correntes, 2 pontos altos no intervalo e mais duas correntes. E agora, então, eu trabalho aqui os 10 pontos altos, distribuindo da mesma maneira. Pulo o primeiro, a partir do segundo, faço 4 pontos altos, um em cada de base. Depois dos 4 pontos altos, venho para o ponto à frente, faço 2 pontos altos. Depois dos 2, faço mais 4, um em cada de base. Então, aqui está, completei mais 10 pontos altos. Agora, são duas correntes, 2 pontos altos no intervalo. E mais duas correntes. E venho trabalhar aqui mais 10 pontos altos. Pulo o primeiro, começo pelo segundo. Bem, então, eu vou completar a minha parte oval com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei a parte oval com o padrão que orientei, fiz 4 grupos de 10 pontos altos. E agora, vou trabalhar a parte reta do lado de cá, igualzinha fiz aqui. Então, a partir desse ponto alto, é só ir copiando a partir dessas duas correntes. Então, vou fazer aqui 2 grupos de 2 pontos altos, depois um grupo de 10 pontos altos e para finalizar a volta vou fazer 3 grupos de 2 pontos altos. Então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho.
Completei o restante da volta 7 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 8. Vou começar com as duas correntes. Vou virar a peça e aqui no início vou fazer um grupo de 4 pontos altos. Então, trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto e mais 2 aqui no intervalo de correntes. Depois de trabalhar esses 4 pontos altos, eu vou fazer aqui 2 grupos de 2 pontos altos usando esses 2 intervalos de base. Separando um grupo do outro, sempre faço aqui 2 correntes. Depois de fazer esses 2 grupos de 2 pontos altos, faço 2 correntes. E aqui vou pular 2 pontos altos de base e a partir do terceiro faço 6 pontos altos. Depois de trabalhar esses 6 pontos altos, eu vou fazer aqui 3 grupos de 2 pontos altos usando esses 3 intervalos que eu tenho de base. Separando os grupos, faço 2 correntes. Depois de trabalhar esses 3 grupos de 2 pontos altos, eu vou trabalhar a minha parte oval com 4 grupos de 8 pontos altos. E nós vamos distribuir da seguinte maneira. Faço aqui 2 correntes. Pulo o primeiro ponto alto da base e a partir do segundo, eu vou trabalhar um ponto para cada de base até fazer 8 pontos altos. Aqui está, fiz 8 pontos altos, ficou vazio na base o primeiro e o último ponto do grupo. Agora, para eu passar desse grupo e vir trabalhar aqui o próximo grupo de 8 pontos, eu vou caminhar com 2 grupos de 2 pontos altos nesses 2 intervalos de correntes que eu tenho de base. E separando esses 2 pontos altos, sempre vou fazer aqui 2 correntes. Bem, então, aqui na parte oval dessa volta, sempre para eu passar de um grupo e vir aqui para o próximo, vou fazer esses 2 grupos separados aqui por 3 intervalos de 2 correntes. Agora, é só trabalhar mais 8 pontos altos. Então, pulo o primeiro, começo pelo segundo. Então, eu vou completar o restante da minha parte oval com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da parte oval, seguindo o padrão que orientei. Agora, a parte reta do lado de cá, a mesma coisa que fizemos aqui desse lado, a partir desse intervalo de 2 correntes. Então, começo do lado de cá, fazendo 3 grupos de 2 pontos altos, depois 6 pontos altos, e para encerrar a volta, aqui faço mais 2 grupos de 2 pontos altos, e no finalzinho, um grupo com 4 pontos altos. Bom, então, vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta 8, agora vamos trabalhar a volta 9. Começo com 2 correntes. Viro a peça. E aqui na volta 9, na parte reta, nós vamos fazer 9 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, venho aqui no ponto alto à frente, faço mais um ponto alto. E aqui está o primeiro grupo de 2 pontos. Agora, faço 2 correntes e vou trabalhando 2 pontos altos em cada intervalo, separando sempre com 2 correntes. Então, aqui fiz, por enquanto, 4 grupos de 2 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, pulo 2 pontos altos e trabalho 2 pontos altos usando 2 pontos de base. Agora, mais 2 correntes, pulo esses 2 pontos altos, venho no intervalo e sigo fazendo os 2 pontos altos separados por 2 correntes até encontrar a minha parte oval.
Bem, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de 2 pontos altos. E encontramos a parte oval. Na parte oval, vamos fazer 4 grupos com 6 pontos altos. Então, vou fazer aqui 2 correntes. Vou pular o primeiro ponto alto, a partir do segundo, trabalho um ponto para cada de base até completar 6. Depois de fazer os 6 pontos altos, eu vou caminhando com 2 correntes e 2 pontos altos em cada um desses intervalos. Então, vou fazer 3 grupos de 2 pontos e vir trabalhar aqui mais 6 pontos altos. Então, vamos lá, 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo. Depois de fazer esses 3 grupos de 2 pontos altos, então, eu trabalho 6 pontos altos. Pulo o primeiro, começo pelo segundo. E vamos com esse padrão por toda a parte oval. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a parte oval com o padrão que orientei. Agora, a parte reta do lado de cá, nós vamos trabalhar com 9 grupos de 2 pontos altos, igualzinho fizemos desse lado aqui. Bom, então, eu vou completar a volta de número 9 com essa orientação e venho. Aqui está, completei a volta de número 9 com o padrão que orientei. E a partir daqui, nós vamos começar a trabalhar a parte que encaixa no pé do vaso sanitário. Então, depois de completar a volta 9, eu vou trabalhar ainda o total de 27 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sigo até completar 27 correntes. Vou fazer as minhas e venho. Aqui está, trabalhei as minhas 27 correntes. Agora, eu vou estender aqui a corrente 27 e vou cortar aqui o meu fio. Bem, e agora, nós vamos vir aqui do lado de cada peça, no início aqui da volta de número 9, e vamos passar a agulha aqui pelo meio da segunda corrente que fizemos para iniciar a volta 9. Vamos amarrar aqui novamente o barbante. Bem, e depois de amarrar o barbante, desse lado aqui, nós vamos construir o total de 29 correntes. Então, passo a agulha aqui de novo, no mesmo local onde amarrei, e começo a trabalhar aqui as minhas correntes. 1, 2, 3, 4, 5, e sigo até completar aqui 29 correntes. Bem, aqui está, trabalhei 27 correntes do lado de cá, cortei minha linha e agora desse lado aqui eu trabalhei 29 correntes. Em seguida, eu vou fazer o total de 7 grupos de 2 pontos altos sobre essas correntes aqui. Então, para iniciar, eu vou contar 5 correntes voltando atrás, 1, 2, 3, 4 e 5, e na quinta corrente eu trabalho um ponto alto. Bem, então, aqui contando as correntes que eu voltei atrás com o primeiro ponto alto, eu tenho aqui já um grupinho com 2 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes, pular 2 correntes de base, 1, 2, e a partir da terceira, trabalhar mais 2 pontos altos, fazendo um ponto em cada corrente. Então, fiz um nesse, venho no da frente, faço mais um. Então, aqui está o segundo grupo de 2 pontos altos. De novo, 2 correntes, pula 2 e a partir do terceiro faz 2 pontos altos. E vamos assim até o finalzinho aqui desse cordão. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 2 pontos altos, usando aquelas correntes que eu tinha de base e encontrei aqui a peça.
Aqui eu vou seguir fazendo duas correntes e trabalhando 2 pontos altos em cada intervalo que eu tenho de base até encontrar aqui a minha parte oval. Então, aqui nessa parte aqui da peça, eu vou fazer mais 9 grupos de 2 pontos altos separados por duas correntes. Então, é só continuar aqui com as duas correntes, pula esses 2 pontos altos, vem no intervalo e faz 2 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus grupos de 2 pontos altos separados por duas correntes até encontrar a parte oval e venho. Aqui está, trabalhei os 9 grupos de 2 pontos altos, encontrei a parte oval. E aqui no total, eu fiz 16 grupos de 2 pontos altos separados por duas correntes, contando desde esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 grupos de 2 pontos altos. Bem, e agora nós vamos trabalhar a parte oval. Na parte oval, nós vamos fazer 4 grupos com 4 pontos altos sobre esses grupos de 6 pontos que nós temos na base. Então, aqui para iniciar, eu faço duas correntes, venho nesse grupo de pontos altos, pulo um ponto, a partir do segundo, começo a fazer um ponto para cada de base até completar 4. Depois de fazer aqui os 4 pontos altos, nós vamos caminhando com duas correntes e 2 pontos altos em cada intervalo, até encontrar aqui esse próximo grupo com 6 pontos altos. Vou fazer o meu até ali e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos de 2 pontos altos e encontrei aqui o próximo grupo de 6 pontos na base. Então, sempre aqui nessa volta, para passar de um grupo desse para o outro, nós vamos fazer 4 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por duas correntes. E aqui, então, é só trabalhar mais 4 pontos altos sobre esse grupo. Pulo o primeiro, começo pelo segundo. Então, é dessa forma que é trabalhada aqui a parte oval. Vou completar a minha e venho. Completei a parte oval, seguindo o padrão que orientei. Agora, na parte reta do lado de cá, nós vamos fazer o total de 16 grupos de 2 pontos altos separados por duas correntes. Então, 9 grupos eu vou trabalhar aqui sobre a peça e depois mais 7 grupos aqui nessas correntes. Então, é só ir fazendo duas correntes e 2 pontos altos em cada intervalo que nós temos de base. Eu vou fazer o meu até encontrar ali as correntes e venho. Aqui está, trabalhei os 9 grupos aqui sobre a peça e encontrei as minhas correntes. Então, quando eu chegar aqui, depois do 9º grupo, eu vou fazer duas correntes, vou pular esses 2 pontos altos de base e vir aqui na primeira corrente que eu tenho e vou começar a partir daqui a trabalhar os meus grupos de 2 pontos altos, distribuindo da mesma forma que fiz do lado de lá. Faço um ponto em uma corrente, venho na da frente, faço mais um. Então, aqui o grupo de 2 pontos altos. Agora, duas correntes, pulo duas correntes de base e a partir da terceira faço 2 pontos altos. E vamos assim até o final do nosso cordão. Eu vou aqui completar o restante dessa volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei a volta com o padrão que orientei. E essa volta que nós acabamos de fazer é a volta de número 10. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 11. Então, vou começar fazendo aqui duas correntes que equivalem ao primeiro ponto alto da volta 11. Agora, eu laço e viro a minha peça. E aqui no início da volta 11, eu vou fazer um grupo com 4 pontos altos. Então, venho nesse ponto alto à frente, faço mais um ponto alto. E faço 2 pontos altos aqui no intervalo. Bem, depois de trabalhar esses 4 pontos altos, nós vamos fazer todo o restante da volta até chegar aqui no finalzinho, só com grupos de 2 pontos altos separados por duas correntes. Então, nós vamos sempre caminhando com duas correntes de separação, vem no próximo intervalo e faz 2 pontos altos. Duas correntes, 2 pontos altos no intervalo. Vamos com esse padrão até encontrar aqui a parte oval. Então, vou fazer o meu até aqui e venho.
Aqui está, vim trabalhando os meus grupos de 2 pontos altos e encontrei esse motivo aqui da parte oval. Então, sobre ele eu também vou fazer 2 pontos altos. Aqui eu trabalho 2 correntes, venho sobre o grupo de pontos altos, pulo o primeiro e a partir do segundo faço 2 pontos altos usando 2 pontos de base. Bem, então, sobre os 4 grupos que nós temos aqui com 4 pontos altos, nós vamos fazer 2 pontos altos igualzinho, acabei de mostrar esse aqui. Todo o restante é com 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo. E vamos, então, com esse padrão, por toda a nossa volta, vamos até esse intervalo aqui, que é o penúltimo. E chegando aqui, teremos feito o total de 49 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Bem, então, eu vou trabalhar a minha volta até fazer aqui os 49 grupos de 2 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei os meus 49 grupos de 2 pontos altos e cheguei no finalzinho da minha volta. Para encerrar essa volta, nós vamos trabalhar aqui um grupo com 4 pontos altos. Então, faço aqui 2 correntes, venho no intervalo, faço 2 pontos altos. Depois, trabalho um ponto alto sobre o próximo ponto alto. E mais um ponto alto pegando aqui nessa primeira corrente que eu voltei atrás para iniciar a volta de base. Então, aqui está o meu grupo com 4 pontos altos e encerramos aqui a volta de número 11. E agora, vamos trabalhar a volta de número 12. Eu vou começar fazendo aqui 2 correntes que equivalem um ponto alto, laço e viro a minha peça. E em seguida, eu vou trabalhar mais um ponto alto nesse ponto alto que eu tenho aqui logo à frente. Então, aqui no início da 12, eu fiz um grupo com 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes e, a partir desse próximo intervalo, eu vou trabalhar 6 pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos aqui no intervalo, um ponto alto para cada ponto e mais 2 aqui no próximo intervalo. Bem, então, aqui está, trabalhei um grupo com 6 pontos altos. Em seguida, eu vou fazer aqui 4 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, é só ir fazendo 2 correntes, vem no próximo intervalo e faz 2 pontos altos. E vamos assim até completar aqui os 4 grupos de 2 pontos. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos de 2 pontos altos. Na sequência, vou fazer aqui mais um grupo com 6 pontos altos, igual fiz aqui. É só fazer aqui 2 correntes de separação, vir no próximo intervalo e trabalhar aqui 2 pontos altos, um ponto para cada ponto alto e mais 2 pontos altos no próximo intervalo. E teremos aqui 6 pontos altos. Aqui está o meu grupo com 6 pontos altos. E o padrão dessa volta inteirinha será repetindo isso aqui. Depois de cada grupo de 6 pontos altos, nós sempre vamos trabalhar 4 grupos de 2 pontos altos. E depois que fizer os 4 de 2 pontos altos, trabalhamos mais um com 6 pontos altos. Então, aqui na sequência, vou fazer os 4 grupos de 2 pontos altos. Então, aqui, novamente, fiz 1, 2, 3, 4 grupos de 2. Agora, na sequência, faço mais um grupo de 6. Então, são 2 correntes. E, a partir do próximo intervalo, trabalho 6 pontos altos, distribuindo, como eu já mostrei nos outros 2 ali atrás. Bem, então,
É só isso para trabalhar a volta 12. Eu vou fazer a minha e quando estiver lá no finalzinho da volta, eu venho encerrando essa volta junto com você. Aqui está, completei todo o restante da minha volta de número 12, seguindo o padrão que orientei. No total aqui da volta, eu fiz 9 grupos com 6 pontos altos, sempre separados aqui por 4 grupos de 2 pontos altos. Depois do meu último grupo com 6 pontos altos, eu fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos de base e trabalhei 2 pontos altos aqui no finalzinho da minha volta. Bem, e agora nós vamos trabalhar a volta de número 13. Eu vou começar fazendo 2 correntes que equivalem a um ponto alto. Vou virar aqui a minha peça. E no início aqui da volta 13, eu vou trabalhar um grupo com 12 pontos altos. Então, eu vou fazer mais um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. 2 pontos altos nesse intervalo de correntes. E agora, trabalho um ponto alto para cada ponto alto. Depois de fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto, venho no intervalo e faço mais 2 pontos altos e totalizo aqui um grupo com 12 pontos altos no início da volta de número 13. Agora, nós vamos seguir caminhando com 2 correntes e 2 pontos altos no intervalo, até fazer aqui 3 grupos de 2 pontos altos. Aqui está, trabalhei os meus 3 grupos de 2 pontos altos. Agora, na sequência, eu vou fazer um grupo com 10 pontos altos. Eu vou trabalhar 2 pontos altos nesse próximo intervalo, um ponto alto sobre cada ponto alto e mais 2 pontos altos aqui no próximo intervalo. E vou completar aqui 10 pontos altos. Então, faço aqui 2 correntes de separação e começo a trabalhar o meu grupo de 10 pontos. Trabalhei os 10 pontos altos, agora na sequência eu vou fazer de novo 3 grupos de 2 pontos altos, igual fiz aqui, e depois mais um grupo de 10 pontos altos sobre esses 6 aqui de base. Então, é só ir fazendo aqui as 2 correntes e trabalhando 2 pontos altos no intervalo até completar os 3 grupos. Fez aqui os 3 grupos de 2 pontos, agora faz 2 correntes e trabalha aqui os 10 pontos altos. E depois desses 10 pontos altos, de novo, aqui vou fazer 3 grupos com 2 pontos altos. Depois desses 3 grupos de 2 pontos altos, eu encontro aqui a minha parte oval. E na parte oval, eu tenho 3 grupos de 6 pontos altos. Então, eu vou separar esses 3 grupos, vou colocar aqui uma marquinha nesse intervalo de 2 correntes que eu tenho logo antes aqui do primeiro grupo de 6 pontos altos. Daí, conto 1, 2, esse aqui tá bem no meio da parte oval, e 3. E faço uma marquinha depois do terceiro grupo aqui de 6 pontos altos. Então, aqui essa marquinha, deixa ela até a gente completar aqui as próximas voltas, que nós vamos fazer alguns aumentos aqui na parte oval e elas vão servir como referência. Bom, então, aqui na parte oval, eu vou trabalhar 3 grupos com 12 pontos altos. Eu vou fazer 2 correntes aqui
E nesse intervalo, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto até encontrar o próximo intervalo. Bem, então, aqui está, trabalhei um ponto alto para cada ponto alto, encontrei o próximo intervalo. E aqui, faço mais 3 pontos altos. Trabalhando dessa maneira, então, eu totalizei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Agora, para eu passar aqui para o próximo grupo, que eu vou fazer 12 pontos altos, de novo, eu vou trabalhar 3 grupos de 2 pontos altos. Então, sempre entre um grupo de ponto alto aqui e outro, nessa volta, nós vamos fazer 3 grupinhos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. E, então, aqui, nesses 3 grupos da parte oval que nós separamos, são 12 pontos altos distribuídos, igual mostrei nesse aqui. Então, eu vou fazer o meu até completar os 12 pontos altos aqui do terceiro grupo da parte oval e venho. Aqui está, trabalhei os 3 grupos da parte oval, fazendo 12 pontos altos cada grupo, e chego aqui na parte reta do lado de cá. Então, a parte reta aqui é a mesma coisa que nós fizemos desse lado aqui. Nós vamos fazer aqui 2 grupos com 10 pontos altos, separados sempre por 3 grupos de 2 pontos altos. Então, sempre vou fazendo as 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo, até completar os 3 grupos. Fez aqui os 3 grupos de 2 pontos altos, aqui na parte reta, então, nós fazemos apenas 2 pontos altos aqui no intervalo, 1 ponto para cada ponto alto e mais 2 no próximo intervalo, e vamos completar, então, os 10 pontos altos. E vamos seguir com esse padrão até chegar aqui no finalzinho da nossa volta. Eu vou fazer o meu até chegar aqui no finalzinho da volta e venho encerrando essa volta junto com você. Aqui está, trabalhei os 2 grupos com 10 pontos altos na parte reta do lado de cá. Depois do segundo grupo de 10 pontos, eu ainda fiz 3 grupinhos de 2 pontos altos, estou aqui no finalzinho da minha volta. Então, aqui no final da volta, nós vamos trabalhar no grupo com 12 pontos altos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos nesse próximo intervalo, 1 ponto alto para cada ponto alto, mais 2 pontos altos nesse próximo intervalo, e mais 2 pontos altos sobre esses 2 pontos altos que eu tenho de base. E vou completar 12 pontos altos, igualzinho eu fiz lá o primeiro grupo no início dessa volta. Aqui está meu grupo com 12 pontos altos, e encerramos aqui a volta de número 13. E agora, vamos começar a volta 14. Vou começar com as 2 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto da volta. Viro a peça. E aqui, no início da volta 14, nós vamos trabalhar 3 grupos com 14 pontos altos, e vamos separar todos esses grupos com 2 grupos apenas de 2 pontos altos. Então, aqui, esse primeiro grupo, eu vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto, e mais 2 aqui no intervalo de correntes, e terei 14 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 14 e venho. Aqui está, trabalhei 14 pontos altos, agora eu vou fazer 2 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Aqui, 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo. Depois desses 2 grupos de 2 pontos altos, então, faço aqui mais um grupo com 14. Esse grupo será feito distribuindo 2 pontos altos aqui nesse intervalo, 1 por 1 nos pontos altos e mais 2 no próximo intervalo. Completou aqui esses 14, é só fazer aqui mais 2 grupinhos de 2 pontos altos, igual fiz aqui, e trabalhar mais 14 pontos altos, distribuindo como acabei de orientar aqui, separando sempre com 2 correntes. Então, 2 pontos altos aqui no intervalo. 1 por 1 nos pontos altos e depois mais 2 no próximo intervalo. Então, eu vou fazer aqui os meus próximos 2 grupos de 14 pontos altos, esse e esse aqui, e venho aqui na parte oval junto com você. Aqui está, trabalhei os 3 grupos
com 14 pontos altos, 1, 2 e 3. Depois do terceiro grupo de 14 pontos, eu ainda fiz 2 grupinhos com 2 pontos altos e encontrei aqui a minha parte oval, que são aqueles 3 grupos que estão marcados aqui separados. Nesses 3 grupos da parte oval, nós vamos fazer 16 pontos altos. Então, aqui nessa volta, eu vou trabalhar apenas 2 pontos altos em cada intervalo aqui, antes e depois do grupo de ponto alto. Então, faço 2 aqui no intervalo, 1 e 2, e depois trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto. Quando encontrar aqui o próximo intervalo, então, faço mais 2. 1 e 2. E assim, totalizo aqui 16 pontos altos. Então, os 3 grupos da parte oval serão feitos com 16 pontos altos, igual eu acabei de mostrar aqui. E depois, a parte reta do lado de cá serão 3 grupos de 14 pontos altos, sempre separados por 2 grupinhos aqui de 2 pontos altos. Bem, então é isso para trabalhar a volta 14. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, completei a volta 14 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 15. Eu vou começar com 2 correntes que equivalem a um ponto alto. Vou virar a peça. E aqui no início da volta 15, eu vou trabalhar um grupo com 16 pontos altos. Vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto e mais 2 pontos altos aqui nesse próximo intervalo de correntes, e terei 16 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui estão os meus 16 pontos altos. Agora, nessa volta aqui, nós vamos fazer apenas uma corrente de separação. Então, depois dos 16 pontos altos, eu faço uma corrente apenas, laço, venho no próximo intervalo e aqui faço 2 pontos altos. Fez esses 2 pontos altos, faz uma corrente, só uma. E agora, nós vamos trabalhar aqui, na sequência, 2 grupos com 18 pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos aqui no intervalo, um ponto alto sobre cada ponto alto e mais 2 nesse próximo intervalo, e terei o total de 18 pontos altos. Então, depois dessa corrente, venho no intervalo e começo a trabalhar os pontos altos como orientei, e faço aqui 18 pontos altos. Eu vou fazer os meus 18 e venho. Aqui está, trabalhei 18 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente apenas, só uma, e venho trabalhar 2 pontos altos no próximo intervalo. Depois dos 2 pontos altos, faço apenas uma corrente. Então, aqui nessa volta, sempre será assim: uma corrente antes, uma corrente depois do grupinho de 2 pontos altos. E depois de fazer, então, essa corrente, eu venho trabalhar aqui mais um grupo com 18 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que fizemos ali os 18 pontos altos anterior. Bom, então, eu vou trabalhar aqui esse grupo com 18 pontos altos e venho mostrando a parte oval. Depois do meu segundo grupo aqui com 18 pontos altos, eu encontro a parte oval. Então, para eu vir trabalhar aqui os grupos de pontos altos da parte oval, eu vou fazer uma corrente, 2 pontos altos nesse próximo intervalo, e mais uma corrente. E aqui na parte oval da volta 15, nós vamos trabalhar 3 grupos com 22 pontos altos. Então, vou fazer 3 pontos altos aqui no intervalo, 1, 2 e 3. Depois desses 3 no intervalo, nós vamos fazendo um ponto para cada ponto de base até encontrar o próximo intervalo. Então, vou fazer o meu aqui até encontrar o próximo intervalo e venho. Aqui está, vim trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto e encontrei aqui o próximo intervalo. Aqui eu faço 3 pontos altos.
1, 2 e 3. Então, completei aqui 22 pontos altos. Agora, faço uma corrente, 2 pontos altos no próximo intervalo, mais uma corrente, e aí venho trabalhar aqui mais 22 pontos altos sobre esse grupo. E vamos com esse padrão pela parte oval inteira. Eu vou completar aqui os 3 grupos de 22 pontos altos da minha parte oval e venho. Aqui está, trabalhei a minha parte oval, fiz os 3 grupos com 22 pontos altos e chegamos na parte reta do lado de cá. Então, na parte reta do lado de cá, nós vamos fazer 2 grupos com 18 pontos altos e o nosso último grupo será feito com 16 pontos altos. E separando um grupo do outro, nós sempre vamos fazer uma corrente, 2 pontos altos no intervalo e mais uma corrente. E aí, vem trabalhar aqui os 18 pontos altos. Bom, então é só isso para trabalhar o restante dessa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei o restante da volta 15. Agora, nós vamos trabalhar a volta 16. Eu vou começar com as 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Depois, eu viro a peça. E aqui no início da volta 16, nós vamos fazer um grupo com 17 pontos altos. Então, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto e mais um ponto alto nesse intervalo de uma corrente que eu tenho aqui. E vou completar 17 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus 17 e venho. Aqui está, trabalhei 17 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação, só uma. E depois dessa corrente, eu venho trabalhar aqui um grupo com 20 pontos altos. Vou fazer um ponto alto nesse intervalo de correntes, um ponto para cada ponto de base e mais um ponto alto no próximo intervalo de uma corrente. E terei aqui 20 pontos altos. Então, é só trabalhar aqui um ponto alto nesse intervalo, um ponto alto para cada ponto alto e mais um no próximo intervalo. Eu vou fazer aqui os meus 20 e venho. Trabalhei os meus 20 pontos altos, agora eu faço uma corrente apenas. Venho para esse próximo intervalo, faço aqui um ponto alto e começo a partir daqui, então, trabalhar mais um grupo com 20 pontos altos. Eu vou fazer os meus 20 e venho. Bem, então, aqui está o meu grupo com 20 pontos altos e encontrei aqui aqueles 3 grupos da parte oval. Na parte oval, nós vamos trabalhar 3 grupos com 26 pontos altos. Então, nós vamos distribuir da seguinte maneira. Eu vou fazer a corrente de separação, só uma corrente. Venho nesse intervalo que eu tenho aqui logo à frente, aqui eu trabalho 2 pontos altos. 1 e 2. E depois, sigo caminhando com um ponto alto para cada ponto alto até encontrar o próximo intervalo. Vou fazer o meu até encontrar o intervalo e venho. Aqui está, vim trabalhando um ponto alto para cada ponto alto e até aqui fiz 24 pontos altos. Agora, o ponto 25 e 26 vou fazer aqui no intervalo de uma corrente. Bem, então, depois de trabalhar os 26 pontos altos, é só fazer aqui uma corrente e trabalhar mais 26 pontos altos, distribuindo da mesma maneira. 2 aqui nas correntes, um por um nos pontos altos e mais 2 no próximo intervalo de correntes. E vamos assim pelos 3 grupos que nós temos aqui na parte oval e depois a parte reta do lado de cá, trabalhado com o mesmo padrão que eu orientei desse lado aqui. Bom, então, é isso. Para trabalhar a volta de número 16, eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta de número 16, seguindo o padrão que orientei. Agora, nós vamos trabalhar a nossa volta de número 17, e a volta 17, ela é fechada só de pontos altos, e nós vamos fazer aqui o total de 200 pontos altos aqui nessa volta. Então, para iniciar, eu faço as 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Viro a peça
E depois de virar a peça, eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base. Então, sempre vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. Aqui está, vim trabalhando um ponto alto para cada ponto alto, e todas as vezes que eu encontrar esse intervalo com uma corrente, eu vou fazer um ponto alto nesse intervalo. Então, um ponto alto apenas no intervalo de correntes, tanto aqui na parte reta quanto aqui na parte oval. Sempre um ponto alto no intervalo de corrente e um ponto alto sobre cada ponto alto. Vamos assim pela volta toda. Então, vou completar aqui a minha volta com essa orientação, fazer os 200 pontos altos e venho. Aqui está, fiz os 200 pontos altos da volta 17, agora vamos trabalhar a volta 18. A volta 18 também é fechada só de pontos altos, e nós vamos trabalhar o total de 204 pontos altos na volta 18. Então, teremos 4 aumentos aqui nessa volta. Para iniciar, eu vou fazer as 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Vou virar a peça. E depois de virar a peça, eu vou seguir caminhando com um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base, até fazer o total de 71 pontos altos, 71. Então, vou fazer aqui os meus 71 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei 71 pontos altos, estou aqui entrando na minha parte oval. Então, depois de fazer aqui os 71 pontos altos, eu venho para o ponto alto à frente, aqui eu faço um aumento trabalhando 2 pontos altos nesse ponto de base. Bem, então, aqui está o meu primeiro aumento dessa volta. Depois desse primeiro aumento, eu venho para o ponto alto logo à frente, a partir daqui, eu faço 14 pontos altos, trabalhando um ponto para cada de base. Então, vou fazer aqui os meus 14 e venho. Aqui está, depois do meu primeiro aumento, trabalhei 14 pontos altos, fazendo um em cada de base. Agora, no ponto que eu tenho aqui logo à frente, vou fazer o segundo aumento. Então, nesse ponto, vou trabalhar 2 pontos altos. 1 e 2 aqui no mesmo ponto. Então, aqui está o segundo aumento. Depois do meu segundo aumento, eu vou continuar aqui trabalhando a partir do ponto alto que tem aqui logo à frente, um ponto para cada de base, até fazer aqui 26 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus 26 e venho. Trabalhei 26 pontos altos, agora no ponto que eu tenho aqui logo à frente, eu vou fazer o terceiro aumento. Então, nesse próximo ponto, eu trabalho 2 pontos altos. E depois de fazer aqui o terceiro aumento, eu venho para o ponto alto à frente e começo a trabalhar um ponto para cada de base até fazer mais 14 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 14 e venho. Aqui está, trabalhei mais 14 pontos altos, um em cada de base, e agora no ponto logo à frente, eu vou fazer aqui o quarto aumento dessa volta. Então, nesse ponto, faço 2 pontos altos. Bem, e depois de fazer aqui o quarto aumento, nós vamos seguir com um ponto alto para cada ponto que nós temos de base até encerrar aqui a nossa volta. E depois aqui do quarto aumento, nós vamos trabalhar então um por um e vamos fazer mais 71 pontos altos e vamos encerrar aqui a nossa volta. Então, eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Aqui está, completei a minha volta de número 18, fiz os 204 pontos altos aqui nessa volta. E agora, nós vamos dar o acabamento na parte que encaixa aqui no pé do vaso sanitário. E esse acabamento será feito
com pontos baixos. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Depois de fazer aqui o ponto alto de número 204, eu vou trabalhar uma corrente e vou descer aqui por essa lateral, fazendo 2 pontos baixos em cada ponto que eu tenho aqui na base. Então, passo a minha agulha por detrás do ponto alto, busco a linha e faço um ponto baixo. Volto no mesmo ponto, busco a linha e faço mais um ponto baixo. Fez 2 pontos baixos em um ponto, agora vem para o ponto à frente e aqui faz mais 2 pontos baixos. Fez 2 nesse, vem para o da frente, faz mais 2. E vamos com esse padrão até chegar aqui no canto. Então, até esse último ponto que eu tenho aqui nessa lateral, vou descer fazendo 2 pontos baixos em cada ponto. Vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei 2 pontos baixos em cada ponto até o último aqui, fiz o total aqui de 18 pontos baixos. Agora, vou descer por essa lateral, trabalhando os pontos baixos. Então, aqui, depois de fazer o ponto baixo de número 18, vou fazer uma corrente, venho nesse ponto alto que eu tenho aqui logo à frente, aqui vocês reparam que eu tenho uma pontinha de linha, então, eu já vou prender essa pontinha embaixo dos pontos aqui, assim já arremato. Então, fez a corrente, vem nesse próximo ponto alto, pegando aqui no pezinho do ponto, faz um ponto baixo. Logo à frente, eu tenho um intervalo aqui de 2 correntes, então, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. À frente, eu tenho 2 pontos altos, então, aqui faço 2 pontos baixos, um em cada ponto alto. Dois aqui nessas próximas correntes, um em cada ponto alto, e vamos com esse padrão até trabalhar um ponto baixo sobre o penúltimo ponto alto que eu tenho aqui nessa lateral. Então, sobre esse último ponto aqui dessa lateral, eu não vou fazer pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu até ali e venho para a gente continuar. Aqui está, desci trabalhando os pontos baixos até o penúltimo ponto e fiz aqui nesse pedacinho o total de 24 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar nessa próxima lateral. Então, aqui, eu vou direto aqui desse ponto baixo, vir pegar aqui nesse primeiro ponto alto que eu tenho aqui nessa lateral. E nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Então, pego aqui por detrás do ponto e faço um ponto baixo só nesse ponto. Então, ficou assim aqui virando o cantinho, só um ponto baixo aqui. Agora, todo o restante, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto alto que eu tenho aqui nessa lateral. Então, venho para o ponto à frente, aqui faço 2 pontos baixos. Fez 2 nesse, vem para o da frente, faz mais 2. E vamos, então, com esse padrão, até chegar aqui no final dessa lateral. No último ponto que eu tenho aqui, eu vou fazer apenas um ponto baixo, igual fiz aqui no início. Bom, então, eu vou trabalhar aqui essa lateral e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e nessa parte aqui eu fiz o total de 34 pontos baixos. Agora, nós vamos subir aqui por essa próxima lateral e nessa lateral aqui eu vou fazer 24 pontos baixos, igual fiz do lado de cá. Então, aqui, fiz apenas um ponto alto nesse último ponto. Agora, eu vou aproveitar e prender essa ponta de linha embaixo dos pontos. E venho aqui, olha, subindo aqui na lateral, logo de início, eu tenho 2 pontos altos. Então, eu vou pular o primeiro e vou trabalhar um ponto baixo a partir do segundo ponto. Depois, nós vamos seguindo, né, com 2 pontos baixos em cada intervalo de 2 correntes. E um ponto baixo sobre cada ponto alto. Quando completarmos os 24 pontos baixos dessa lateral, chegamos aqui no cantinho, nós vamos fazer uma corrente e vamos trabalhar mais 18 pontos nessa parte aqui em cima, fazendo sempre
2 pontos baixos em cada ponto que nós temos aqui dessa lateral. E vamos chegar aqui em cima. Bom, então, eu vou fazer o meu até aqui e venho pra gente continuar. Aqui está, completei todo o acabamento aqui da parte que encaixa no pé do vaso. E agora, então, nós vamos fazer aqui o bico da nossa peça. E o bico será feito com 34 leques. E esses leques serão trabalhados da seguinte maneira. Depois de fazer aqui o meu ponto baixo 18, desse último pedacinho aqui, direto eu vou laçar e vou pular aqui 2 pontos. 1, 2. Venho aqui no terceiro, e aqui eu trabalho 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, voltar aqui no mesmo ponto e trabalhar mais 3 pontos altos. Bem, então, aqui fiz um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, usando apenas um ponto de base. Completou o leque, pula 1, 2 e no terceiro ponto, prende um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, laça, pula 1, 2 e no terceiro trabalha outro leque igualzinho ao primeiro que nós fizemos. Então, todos os leques serão idênticos, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos num único ponto da base. Completou aqui o leque, pula 2, 1, 2 e no terceiro ponto, prende um ponto baixo. Prendeu o baixo, pula 2 no terceiro, outro leque. Bem, então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a volta. Essa volta é a volta de número 19 e é a última volta da nossa peça. E vamos fazer, então, o total de 34 leques aqui nessa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a minha volta com os leques até encontrar o primeiro ponto baixo que eu fiz aqui no acabamento do fundo do pé do vaso. E, encontrando esse primeiro ponto baixo, eu prendi um ponto baixíssimo, pegando por ele. Em seguida, lacei mais uma vez e cortei a minha linha. Agora, é só esconder essa pontinha de linha pelo meio dos pontos, aqui pelo lado do avesso, e depois é estender bem a peça, para que fique bem bonita e bem assentada no chão. Encerramos aqui mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. Se quiser mais opções de passo a passo, estou deixando aqui algumas sugestões para você, só clicar nas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.